Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos, como eu falei, nós teremos aqui o nosso momento de ceia, logo em seguida. E a mensagem de hoje, ela está totalmente voltada a algo que representa este momento. E hoje nós vamos falar a respeito de uma parábola de Jesus, muito conhecida de todos, que é a parábola do semeador. E o título então dessa mensagem é a terra. A terra. E, naturalmente, alguns ficam pensando assim: a palavra de Deus fala em terra e tal. Lá no primeiro versículo diz que quando Deus criou todas as coisas, né, a terra era sem forma e vazia e tal. Outros estão pensando assim: não, a terra é redonda. Outros, né, mais, é, emo, mais que começam a viajar um pouco: não, a terra é plana. Tentam até encontrar a base bíblica para isso. Misericórdia, né? Mas enfim, interessante, queridos, que a respeito da terra, a terra era sem forma e vazia. Está lá no primeiro capítulo de Gênesis. Vocês podem procurar em casa depois. E diz ali o seguinte: que Deus ele vai então acrescentando, ele vai dando ordem a essa terra que estava sem forma e vazia. E Deus então ele trata de ir preenchendo este vazio da terra. Mas não fala que ele colocou essa terra que estava sem forma, que ele deu forma para a terra. Ele separou ali algumas coisas, né? Separou a terra seca da água e tal. Mas a forma, lembrem desse nome, dessa palavra, a forma, como ela se encontrava, como ela ficou a partir dali. Que forma é essa que a terra ganhou? Hoje nós vamos falar a respeito da parábola do semeador. Ela se encontra em 3 dos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas fala sobre ela. E nós vamos ler aqui no texto de Marcos. Marcos, capítulo 4. Parece que é isso. Marcos 4. Isso, de 1 a 9, né? Então nós queremos ler o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E diz ali: Jesus então começou a ensinar outra vez. Olha como Jesus era constante nos seus ensinamentos, né? Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. Olha só, ele era um cara que atraía as pessoas, né? Ele não afastava, ele atraía. E uma numerosa multidão então se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino ele dizia: escutem, ouçam, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Comeram o que? A semente. Outra parte da semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram. Os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu
produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Olha que interessante, queridos. Volta um pouquinho ali, por gentileza. Olha só que interessante. O que está escrito ali? Uma parte da semente caiu em boa terra. A semente brotou, cresceu. Não. Ali está escrito que essa que caiu em boa terra, primeiro ela deu um fruto. Depois cresceu. Vocês tinham percebido isso? Curioso, né? Então, no decorrer dessa mensagem, nós vamos encontrar ou descobrir o porquê isso foi escrito e da forma com que está escrito. Vamos para o 9, então, por favor? E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Então nós encontramos alguns textos de Jesus, algumas passagens bíblicas, onde Jesus está falando e outras, Jesus fala por parábolas. Então existem passagens bíblicas que retratam a presença de Jesus, os ensinamentos de Jesus, retratam os passos de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, de uma forma verdadeira, e outra, Jesus ele faz uma ilustração. As parábolas são ilustrações, de modo que as pessoas possam, então, criar uma imagem, uma simulação, criar uma ideia na sua cabeça, e a partir dali, então, eles obtêm um ensino em relação a isso. Estas, então, são as parábolas. Parábolas não são acontecimentos verdadeiros. Parábolas Jesus utilizava para as multidões. Aí, naturalmente, que cada um que ouvia ia dar um sentido diferente para aquilo. Já aos discípulos, Jesus ensinava diretamente. Jesus pregava para as multidões, mas o ensino ele dava para aquelas pessoas que estavam sempre com ele, os discípulos, que eram aqueles 12. Onde um, inclusive, daqueles 12, é o cara que foi lá e entregou ele para os soldados. Mas em nenhum momento Jesus fez algum tipo de acepção desse cara. Ele tratou ele igual, como todos os outros, até o último momento. E queridos, dentro dessa parábola do semeador, nós vamos encontrar aqui alguns momentos, algumas fases, ou alguns estágios, níveis de vida diferente. E esses estágios são estágios da nossa vida, do momento em que nós nos encontramos. É natural que quando nós ouvimos isso, a parábola do semeador, aí o cara pegou lá um saco de semente, né? Pegou um cesto com semente e saiu semeando por aí. E no meio cristão, no meio evangélico, é muito utilizado. Não, você tem que sair semeando a semente. E semeia, semeia, semeia e seja lá o que vai acontecer com isso depois, né? Mas, queridos, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, estar preparados. Eu preciso, para semear uma semente, eu preciso estar preparado para fazer este plantio. Se eu não estiver preparado, essa semente não vai germinar, não vai nascer, não vai frutificar. Esse texto não fala a respeito disso. Se esse semeador estava preparado para isso, ou se ele, antes de semear, ele preparou a terra,
se ele arou a terra, a parábola não fala. Só diz que um semeador saiu a semear. E no decorrer disso, então, ele diz que parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo duro, rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, e uma outra parte, então, caiu em boa terra. Isso, glória a Deus. Boa terra, boa terra, boa terra. Isso aí. Amém. Era para vocês falarem um amém, né? Queridos, esses níveis ou fases desta parábola, muitos de nós pensamos que se refere exatamente a pessoas onde a palavra foi pregada. Semente aqui significa palavra. E natural que a nossa mente, a nossa cabecinha, ela deu uma viajada assim, pois é, por isso tem pessoas que têm mesmo um coração duro. De fato. Tem pessoas que a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Também. Tem pessoas que ouvem a palavra e está cheio de espinhos e tal, parece um porco espinho. Né? Também. E tem pessoas que vão ouvir a palavra, vão assimilar aquele negócio, vão dar sentido para a palavra, vão procurar entender a palavra, vão acolher a palavra no seu coração e vão viver a palavra. Esse quarto nível é exatamente as pessoas que vão frutificar. E o que acontece, queridos? Quando ele se refere a uma parte que caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram a semente. Esse comer a semente está ligado ao inimigo. O inimigo vem então e toma esta semente. Aí nós podemos trazer isso para a nossa realidade. As pessoas. A terra a qual essa parábola se refere é você. Coloque-se você no lugar da terra. Você é a terra. E em alguns momentos da nossa vida, queridos, nós temos uma infantilidade. Nós somos infantis. E o infantil, o que ele faz com esta semente? Ele não valoriza. Ele se distrai, certo? Ele não dá sentido, não dá valor para aquilo. Aí vem o inimigo e toma aquele negócio dele. Ele não soube cuidar da semente. Ele se distrai com facilidade. Certo? Ele saiu, estava cuidando da semente, daqui a pouco tocou o telefone celular, veio uma proposta diferente ali, escuta, vamos lá em tal lugar, lá. Um amiguinho convidou para alguma coisa, ele se distraiu ali. E o bicho veio e puf, comeu a sementinha dele. Outra fase da nossa vida é aquela que caiu em solo rochoso. A semente até chegou a germinar. E solo rochoso aqui, queridos, vamos pegar a fase do jovem, juvenil. Aquele que tem emoções, se deixa emocionar, passional, se conduz pelas circunstâncias. Então, hora tá bom, hora não tá bom, né? Vamos na igreja hoje, tal, amém, aleluia, glória a Deus, vamos lá, que hora que eu passo para te pegar, tal horário. Daqui a pouco chega lá e bate, cadê a pessoa? Pois é, né? Surgiu outro compromisso. Se desvia com facilidade. Certo? Está no culto,
A igreja, o louvor aqui está maravilhoso, a pessoa chega, se emociona, chora, sai daqui de dentro, vai se emocionar com outra coisa. Já esqueceu do culto, já esqueceu da palavra, esqueceu de tudo. Jovem, emotivo, se deixa levar pelas emoções da vida. Já numa outra fase, a semente que caiu entre os espinhos. Germinou, nasceu, cresceu, porém os espinhos sufocaram. Agora aqui nós vemos então uma outra fase da nossa vida, já adultos. Não velhos, né? Careca, não, adultos, já crescidos, certo? Que é exatamente o momento em que nós crescemos, temos as nossas responsabilidades, né? Você já conquistou aí a sua liberdade financeira, já comprou sua casa, né? Já fez a sua faculdade, já tem a sua empresa, tem o seu trabalho, tem a sua independência. Tem a sua família, já casou, aleluia, certo? Mulher, né, arrumou um homem de Deus, aleluia. Né? O homem, né, arrumou uma esposa de Deus, glória a Deus. E juntamente com isso tudo, começa a aparecer o quê? Os cuidados deste mundo. Juntamente com a família começou a crescer, agora tem que ficar fazendo hora extra no trabalho para poder sustentar a casa. Juntamente com a liberdade financeira, o camarada já comprou uma casa na praia. Aí, poxa vida, sabe como é que é? Eu ia todo domingo na igreja, mas agora eu tenho que ir na minha casa, na praia, né? Pois é, eu já tenho um imóvel lá, agora eu tenho que me dedicar, né? Aí o cara tinha lá um fusquinha lá que ele vinha todo domingo para a igreja, daqui a pouco já comprou uma BM, uma Mercedes aí e tal, aí já, agora eu vou no clube da Mercedes-Benz, né? Aí não vem no culto, se afasta. Os cuidados deste mundo. Aí a família começou a crescer, nasceu um filho, nasceu dois e tal, aí tem que aumentar a casa, tem que mudar de casa, aí já se desvia. Se desvia, queridos. Por quê? Os cuidados deste mundo sufocaram a semente que foi semeada naquela terra. E juntamente com esses cuidados, essa terra, ela fica infrutífera por conta disso. Exatamente por conta disso. Infrutífera. Existe um texto no livro de Tiago, Tiago 1, capítulo 8, Tiago 1:8, que diz o seguinte: sendo indecisa e inconstante, parece que está faltando um pedaço aí nesse texto aí. Tem outra versão aí? Tiago 1:8. É isso? Olha lá. Olha só. Uma vez que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Mente dividida, queridos, é uma pessoa instável, inconstante. E essa mente dividida ele não está se referindo ao infantil, à criança, e nem ao jovem. Está se referindo ao adulto. Os cuidados do mundo causaram essa instabilidade na mente do cidadão. Mente dividida, coração dobre. Um homem de coração dobre, ele é instável,
Ele tem a mente dividida em tudo que ele faz. Certo? Ora, tem fé no negócio, daqui a pouco já esfriou. Ora, acredita num projeto de Deus para a vida dele, ora, já desconsidera aquilo e segue pelos seus próprios passos. Despreza a verdade da palavra de Deus. Os cuidados desse mundo, representado pelos espinhos citados na palavra, fazem com que a semente que foi semeada na vida dele morra. Morreu. Acabou. Perdeu-se. Aí, queridos, existe uma outra fase. Esta fase agora, que é a fase de quem está em boa terra. Né? Boa terra. Antes disso, eu queria ler com vocês um texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3, que fala o seguinte, ó. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então nós vemos aqui, queridos, que existem alguns inimigos do cristão. E esses inimigos, não poderia deixar de ser, né? O diabo, a carne e os pecados desse mundo. Estes são os inimigos citados, né? Nestas três passagens. Homem, nosso inimigo. É interessante nós observarmos que Ezequiel, o profeta Ezequiel, já falava sobre isso. Ezequiel 36, 26, por favor. Ezequiel 36, 26. Olha o que a palavra diz. Eu lhes darei. Ezequiel está profetizando. Palavras de Deus através do profeta. Eu lhes darei um coração novo. Um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. 0 quilômetro. Olha aí que maravilha. Não está reformando, restaurando nada, né? Novo. Novidade de vida. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Coração de pedra, queridos. Aquele que recebe a palavra e dá um jeito de sufocar a palavra para que ela não frutifique. Coração de carne, a boa terra. Recebe a semente, acolhe a semente no seu coração. E esta semente, então, ela vai frutificar. E, queridos, nós somos este terreno. O nosso coração é essa terra. E o quarto nível, a quarta fase, que é a boa terra, é exatamente este momento onde nós nos encontramos. Aleluia, glória a Deus. Onde nós nos encontramos. Você que vem até aqui, ouve a palavra, recebe a palavra no seu coração. E essa palavra, queridos, ela causa em você um processo.
uma transformação. A palavra de Deus que você ouve, que você absorve, ela desce ao seu coração. E quando isso acontece, dentro desse processo, ela gera frutos. E ela gera frutos, em primeiro lugar, na sua vida. Para que você seja transformado. E a partir da sua transformação, você possa então expressar essa natureza transformada para que o seu irmão também seja transformado através da tua transformação. Nós temos aqui no nosso meio uma evangelista, certo? Que vive esse processo. Que todos os dias se defronta, esbarra com esses tipos de solo. Certo? Eu não vou perguntar qual que acontece com maior incidência, deixa assim, né? Espero que seja a boa terra. Meus queridos, nós somos a terra. Nós somos a terra que lá no primeiro, como é que chama? Primeiro capítulo de Gênesis, estava informe, sem forma. E a palavra de Deus, e disse Deus. Se Deus disse, ele disse através da palavra. Deus deu uma voz de comando. E disse Deus. E nós que somos a terra, fomos então recebendo essa palavra na nossa vida. Fomos sendo lavados. Alguns precisou bastante lavagem, né? Outros menos. Fomos lavados pela palavra. Fomos limpos pela palavra. E a partir daí, então, começamos a nossa produtividade. E essa produtividade, queridos, em primeiro lugar, ela é pessoal, individual. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. E esta transformação é ela que me prepara para que eu possa, então, a partir dali, lançar a semente. E esta semente, sim, ela vai gerar frutos. Muitos frutos. Através da sua vida transformada. Isso, queridos, é um processo completo. Está feito. Quando Jesus entregou o Espírito na cruz, o que foi que ele falou? Está consumado. Está feito. Se está feito, como que ainda tem pessoas que têm esta resistência à palavra de Deus? Está feito, querido. Onde está a resistência? No coração. Coração duro, cheio de espinhos. Por quê? Porque ainda não foi preparado. Não teve a sua natureza transformada. E essa transformação, ela só acontece quando a palavra de Deus é pregada por alguém que está preparado. Então, queridos, antes de você sair a levar a palavra até alguém, se prepare. Ore primeiro. Ore. Apresente a sua vontade de evangelizar a Deus. Coloque isso diante de Deus. Revista-se da armadura de Deus na sua vida. Aí então você vai semear, levar a palavra. Queridos, existem solos que estão ali improdutivos,
porque até agora não foram preparados. Existem solos férteis que estão só aguardando a semeadura da semente. E o que foi que Jesus falou? Vão, ide, vocês, ide. E façam o quê? Formem discípulos. Formação de discípulos é através da palavra. Através da sua natureza transformada. Você, querido, vai formar discípulos exatamente de acordo com a sua natureza. Se você estiver com a sua natureza transformada, se o Cristo vive em você, você vai formar novos cristãos. Agora, se aquilo que vive em você não é o Cristo, você também vai formar discípulos. Queridos, e está cheio por aí de discípulos formados por pessoas que usam o nome de Deus, se apresentam como cristãos, mas não são cristãos, são lobos disfarçados de ovelhas. Basta pensar um pouquinho, você já vai encontrar isso. E nós, que somos a terra, que já tivemos a nossa natureza transformada, todo esse processo, queridos, desde o primeiro capítulo da Bíblia, a terra sem forma, éramos nós, que tínhamos um coração de pedra e tínhamos um espírito velho. Ele nos deu um coração novo e um espírito novo. E através disso, hoje nós fomos transformados. Então, hoje você é uma nova criação, nova criatura. E por ser nova criatura, é natural que você reflita essa luz da nova criatura. É natural que você atraia para você pessoas, assim como aconteceu com Jesus nesse texto que nós lemos. As pessoas se aproximaram de Jesus, porque ele, Jesus, atraía as pessoas. Aí você pode estar pensando assim, ah não, mas isso só aconteceu porque ele era Jesus. Queridos, Jesus era uma pessoa como eu e você. Quando pregaram ele na cruz, saiu sangue do corpo dele, da mesma cor do seu, igualzinho. Não era diferente. A dor que ele sentiu na cruz é a mesma dor quando você crava um espinho no seu pé. A mesma dor. Quando a sua mamãe usava a varinha para corrigir você, né? Batia lá no seu bumbum, você sentia dor. Jesus também sentiu dor. Mamãe ou papai, né? Então, queridos, aquilo que Jesus fez, você e eu podemos fazer também. E mais ainda, né? O que ele falou? Que nós que estamos aqui, faremos coisas maiores do que aquelas que ele fez. Então, só isso já basta, só essa palavra já é suficiente para você se colocar nessa posição de terra transformada, natureza transformada. E como nós, então, temos a nossa natureza transformada, hoje nós vamos participar desse momento. Momento da ceia, que é a mesa. Queridos, Jesus, depois de tudo que aconteceu com ele, morreu, ressuscitou,
ele voltou novamente para uma mesa. Ele se reuniu à mesa. Ele partiu o pão à mesa. E hoje então nós vamos participar deste momento de ceia. E antes disso eu quero convidá-los a se colocar de pé. Queremos ter um momento de oração. Queremos ter um momento de oração, onde após então nós vamos ter aqui a nossa ceia. Então eu quero convidá-lo a, se for possível, claro, né? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra. Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor nos ama de uma tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que crê no teu Filho Jesus, o Cristo, este que crê, não pereça, mas tenha vida, vida em teu Filho Jesus, o Cristo. E esta vida, agora transformada por um Espírito novo, um coração novo, nos capacita a semear a semente que é a tua palavra em boa terra. Pai Celestial, que cada um de nós possa ser um instrumento seu, semeando a tua palavra, para que ela frutifique e gere muitos frutos. A tua palavra diz que ela gera 30, 60 e a 100 por um. Pai Celestial, não importa o percentual ou a dimensão desta produtividade, mas nós queremos semear a tua palavra. Pai Celestial, que teu Santo Espírito nos conduza, nos capacite, nos prepare para que nós possamos ser usados como nunca fomos antes desse dia, para levarmos a tua palavra com ousadia, com sabedoria e com a tua luz sendo revelada através de nós. Pai Celestial, que cada um de nós seja um instrumento teu, podendo ser usado como foi usado esta parábola, para que a tua palavra seja semeada onde nós andarmos e onde nós estivermos. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, porque sabemos que a tua vontade é que nós semeemos a tua palavra nesta terra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos.